Olá, pessoal. Nas nossas primeiras aulas, né, de álgebra linear, nós vamos fazer os estudos no bloco 1 de matrizes, né, e de sistemas lineares, né, e posteriormente vocês vão observar que muito do processo de resolução do sistema linear, né, a gente vai usar, né, os conceitos, né, e as propriedades de matrizes, né, daí a importância de fazer, né, um estudo bem tranquilo sobre essa parte de matrizes, né? Na primeira aula, né, a gente identifica as matrizes e os tipos de matrizes. Né? Quando a gente tem uma matriz do tipo, né, sempre a gente vai identificar a matriz com a letra maiúscula, quando ela não está entre colchetes, né? Então tá o A MN, né? O que significa esse MN? É o número de linhas e o número de colunas da matriz, sempre nessa ordem. Então, M significa que ela tem M linhas e N colunas, tá? Os elementos que estão dentro da matriz são chamados elementos da matriz. Então, tem o A11, né? Significa que está na primeira linha, primeira coluna. Então, cada elemento ele ocupa uma posição única. O A12 ele está na primeira linha, na segunda coluna. E o A1N na primeira linha e na enésima coluna, e assim sucessivamente. Então, a gente fala que as variações, nesse caso aí, né, dessa matriz, né, o I, né, que é o índice que representa a variação da linha, ele está variando de 1 até M, que ela tem M linhas, e o J está variando de 1 até N, que ela tem N colunas. Tá joia? E outra forma de identificar essa matriz é colocar ela, né, o A e J, que são os elementos, né, o A é, nesse caso, como ele é um elemento minúsculo, né, entre colchetes e por fora a ordem dela, que a ordem da matriz é aquela é o que indica quantas linhas e quantas colunas ela tem. Né? Se esse número de linhas for igual ao número de colunas, né, a gente fala que é um tipo, né, de matriz que é um tipo específico, é a matriz quadrada. Tá joia? Aí a gente viu alguns exemplos aí na aula 1, e esses tipos especiais, né? Que é o quadrada, que eu acabei de falar, né? Que é a matriz onde o M e o N, né? O número de linhas e colunas são iguais, né? Pode ter quadrada de ordem, que a gente fala que é de ordem 2, né? Quando ela é quadrada, né? No caso do segundo exemplo aí, é uma matriz quadrada de ordem 3, né? Pode ter de ordem 4 e de mésima ordem, tá joia? A matriz nula, que todos os elementos daquela matriz, né, todos os A e J, para todo I e J pertencente àquela matriz, é igual a zero, né, seja ela uma matriz 1 por 2, igual está no primeiro exemplo, ou no caso 3 por 2, que está no segundo, ou 1 por 1, que está no terceiro, né, log de 1 na base 8 é zero. Então, são todas matrizes nulas. A matriz coluna, onde ela só tem uma coluna, a matriz linha, onde ela só tem uma linha, a matriz diagonal, onde ela só tem elementos da diagonal, né? Então, todos os A e J fora da diagonal, ou seja, todos os A e J onde o I é diferente de J, né? É uma forma da gente escrever que essa matriz, né, é uma matriz diagonal, vai ser igual a zero, tá joia? Quando esses elementos da diagonal eles são unitários, ou seja, todos eles são iguais a 1, a gente chama de matriz identidade, né? A matriz identidade quadrada, que é quando ela é de ordem, né? O M é igual a N, e ela é uma matriz, né, diagonal, porém uma matriz diagonal de quadrada, e onde os elementos da diagonal principal são todos unitários. Tá joia? Então, todos os A e J eles são iguais a zeros para I diferente de J, e todos A e I, né, que é quando I é igual a J, ele é igual a 1. Né? Essa é uma matriz específica, que é a matriz identidade. Tá? É, I quadrada, né, nesse caso. A matriz triangular superior, né, ela só tem elementos acima da diagonal principal, né? Os elementos todos abaixo da diagonal principal são nulos. A triangular inferior, todos os elementos acima da diagonal principal vão ser iguais a zeros, e todos os elementos abaixo da diagonal principal vão ser, né, igual ou diferente de zero, né, pelo menos um diferente de zero. A matriz simétrica, né, quando a gente pega a diagonal principal, né, tem que ser uma matriz, né, quadrada, né, quando a gente pega a diagonal, considera a diagonal principal,
os elementos opostos são simétricos, né? O que significa, né? O AIJ é igual a AJI. É igual no caso aqui, ó, nesse primeiro exemplo. O A12 é igual a A21, que vale 8. E nesse caso aqui, mesma coisa, ó. O A12 é igual a A21, o A13 é igual a A31, o A23 é igual ao A32 e assim sucessivamente, né? Se fosse uma de ordem 4 e por aí vai. Né? Então, a gente viu os tipos de matrizes. E na aula 2, né, a gente vai, então, trabalhar com essas operações de matrizes, né, que a gente vai ter a adição, a subtração, né, a multiplicação de matrizes, a transposição, né, igualdade e multiplicação por escalar. Toda vez que eu vou somar ou subtrair matrizes, é primordial que elas tenham a mesma ordem. Tá joia? Ou seja, elas têm o mesmo número de linhas e colunas. Senão, a gente fala que a soma ou a subtração não é possível, né? Ela não é definida. Tá joia? Então, ela tem que ter o número, né? Nesse exemplo que está dado aqui, né? As matrizes têm o quê? 3 linhas e 2 colunas. Né? Então, tanto a matriz da esquerda quanto a da direita tem 3 linhas e 2 colunas. Se não tivesse a mesma ordem, eu não poderia efetuar essa soma, né? E óbvio que quando eu somo matrizes de mesma ordem ou subtraio, o resultado também é uma matriz dessa mesma ordem. Né? Então, se eu estou somando uma matriz 3 por 2 com uma 3 por 2, o resultado é uma matriz 3 por 2, como está no exemplo aí. E para eu somar ou subtrair os elementos é muito simples. Né? Eu somo ou subtraio os elementos correspondentes, né, que estão na mesma posição, significa isso. Né, o que está na primeira linha, primeira coluna, é o A11, né, o A11 com o B11 da segunda matriz, né, então 1 mais 0, 1. O A12 com o B12, então menos 1 mais 4, 3. O A21 com o A com o B21, né, então vai ficar 4 menos 2, 2. O A22 com o B 2, que é 0 mais 5, 5. O A31, 2 mais 1, 3. E, com o B31. E o A32 com o B32, 5 mais 0, 5. Então, essa matriz aqui a gente chama de matriz soma, né, das matrizes A com B. E eu vou proceder dessa mesma forma com a subtração e com qualquer outra matriz, desde que elas tenham o quê? A mesma ordem. Né? E vale algumas propriedades, né, que a gente está acostumado com os conjuntos numéricos. Né? Que se eu somar A com B ou B com A, né, se eu fazer essa troca, o resultado permanece o mesmo, né? Ou seja, é preservada a propriedade comutativa, da mesma forma que vale a associatividade. Né? Somar A, B com C para depois somar A, ou somar A com B para depois somar C, tanto faz a ordem que você pegar dessa soma, né, vale essa associatividade. Então, eu consigo fazer essa soma e o resultado vai ser sempre o mesmo. E se eu somar a matriz A com a matriz nula, o resultado vai ser sempre a própria matriz A, que é o elemento neutro. Né? Lembrando que isso aqui não é o zero. Quando eu coloco o zero e eu estou falando de soma de matrizes, isso aqui representa a matriz nula. Então, se A for uma matriz quadrada de ordem 2, essa matriz aqui é uma matriz de ordem 2, ou seja, todos os 4 elementos dela seriam zero. Tá? Então, tem que tomar cuidado na hora que aparece esse zero aí, que, né, que na verdade a gente está falando aqui de matriz. Então, é a matriz nula. Beleza? Também vale a questão do oposto, né? Se eu somar a matriz A com o oposto dela, né, que é com um sinal negativo na frente de todos os elementos, vai obter a matriz nula. Né? Isso aqui não é o zero, né? Novamente eu digo, é a matriz nula. Associatividade a gente já falou aqui, né? Repetiu aqui. E se eu somar ou subtrair uma matriz, né, com outra matriz de mesma ordem, o resultado dessa matriz, o D, né, sempre vai dar a mesma ordem da soma da subtração que você fez e vai ser sempre uma matriz com essa mesma ordem, né, que é uma propriedade que a gente chama de fechamento. Tá joia? Multiplicação por escalar. É o multiplicar a matriz por uma constante. É uma solução, é uma propriedade bem simples, que basta eu pegar o escalar, que no caso aqui desse exemplo é o 3, né? Aqui é o K, é o número real. Né? O escalar é um número real.
eu multiplicar ele por essa matriz aqui de ordem 3 por 2, é eu pegar o número 3 e multiplicar por cada elemento da matriz. Né? 3 vezes 1, 3, 3 vezes menos 1, menos 3, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 0, 0 e assim sucessivamente. E valem algumas propriedades também. Né? Ó, distributividade, se eu multiplico K, né, por uma soma ou subtração de matrizes A com B, é o mesmo tipo que multiplicar K por A mais K por B. Ok? Também vale essa distributividade quando eu tenho dois escalares multiplicando a matriz A, é o mesmo que eu multiplicar K1 vezes A mais K2 vezes A. Continua valendo o elemento neutro, né? No caso aqui, se eu multiplico a matriz por... Aqui é um número. Pelo escalar zero, eu obtenho do lado direito a matriz nula, tá bom? E na multiplicação também, né? K1 vezes K2 vezes A é K1 vezes K2 vezes A. Então, se eu tiver 2 vezes menos 3 vezes A, é menos 6 vezes A, tá bom? Então, vale essa propriedade. A operação de matriz, que tem uma específica, a gente chama de transposição, que na verdade nada mais é do que trocar suas linhas e colunas. Então, olha o exemplo aqui. A notação que a gente usa esse A com T no expoente aqui, né? A transposta. Então, a matriz A é uma matriz de ordem 3 por 2. A matriz transposta vai ser sempre de ordem contrária, né? No caso aqui seria 2 por 3. O que era coluna vira linha, né? Ó, 1, 4, 2 vira a linha da matriz transposta. E o que era a segunda coluna aqui vira a segunda linha. Né? Ou o que era a primeira linha vira a primeira coluna, o que era a segunda linha vira a primeira coluna, a segunda coluna, e o que era a terceira linha vira a terceira coluna. Né? Tanto faz a forma que você olha. O importante é que sempre você vai transformar transpor as colunas de uma para as linhas da outra, ou as linhas de uma para a coluna da outra, tá bom? Então, é determinado de matriz transpostas. Né? Também tem propriedades, né? Olha, se eu tenho matrizes de ordem M por N, né, as transpostas delas vão ser de ordem N por M, que é o contrário. Né? Toda vez que eu tiver uma matriz simétrica, que é aquele caso que a gente viu, né, a matriz cuja os elementos da diagonal eles são espelhados, né, vamos pensar assim, os elementos são iguais, né, o A21 com o A12, o A31 com o A13 e por aí vai. Sempre numa matriz simétrica, a matriz A vai ser igual à transposta dela, tá bom? E se eu transpor a matriz duas vezes, ó, a transposta, né, volta na própria matriz, é a matriz A. E a soma ou subtração de matriz transposta é a soma ou subtração da transposta de cada uma das matrizes. E se eu multiplicar o K vezes A, né, uma multiplicação por escalar, e transpor isso, né, é a mesma coisa que eu multiplicar o K, fazer a transposta de A para depois multiplicar o K, tá bom? Igualdade de matrizes, né? Duas matrizes vão ser iguais se somente se todos os seus elementos correspondentes são iguais. O que significa isso? Né? Olha, o que são elementos correspondentes? São os elementos que estão na mesma linha e na mesma coluna. Né? O A21 com A21, A34 com B34 e por aí vai. Né? Então, todos os elementos têm que ser correspondentes, têm que ser igual para que duas matrizes sejam iguais. Antes da gente resolver essa parte aqui, de entrar em multiplicação por escalar em si, eu queria só fazer um exercício com vocês. Deixa eu diminuir aqui. Um exercício que a gente vai falar justamente de operação com matrizes, né? Então, eu tenho esse exemplo aí, olha, desse exercício, onde eu quero fazer essa resolução específica que está indicada aqui. Né? Então, eu tenho as matrizes A, B e C como indicadas aí no exercício, né? A matriz A, ela é a matriz 1, 2, 0.
A matriz B é a matriz 0, 3, 6. E a matriz C é a matriz 0, 3, 6, 8, 7, 5, né? Eu estou esquecendo de falar os outros elementos. E a matriz C é a matriz 4, 5, 3, 1, 2, 0. Todas elas são matrizes de ordem que tem 2 linhas e 3 colunas. Então, elas são de ordem 2 por 3. Né? Essa notação que está aí na frente é justamente indicando isso. Ó. É uma matriz M de ordem 2 por 3, formada, né, pelo números reais. Né? Então, os elementos da matriz são números reais, que é esse R entre parênteses aí, tá bom? E aí ele pede para fazer essa operação aí, ó. Calcule 5, que é o escalar 5, né, que multiplica A menos 1/3 de B e depois some com C. Então, isso aqui é bem simples, é só aplicar, né, o que a gente acabou de ver. Então, se eu tenho aqui a matriz A 5 menos 1/3 de B, né? Eu posso resolver o que está aqui dentro primeiro para depois multiplicar por 5, né? Ou posso fazer a distributiva do 5, como a gente viu que vale aqui no caso do escalar. Mas vamos fazer assim, ó. 5 que multiplica, ó. Vou repetir aqui a matriz A, né? Quem é a matriz A? A matriz A é a matriz 1, 2, 0, 5, 1, 3. Então, essa aqui é a matriz A. E aqui já tem, olha, menos 1/3 da matriz B. Então, eu posso já, menos 1/3 é a multiplicação de B por 1/3. Né? E o menos eu posso deixar aqui fora, eu posso passar ele para dentro e somar aqui também, dá no mesmo. Então, se eu só multiplicar menos 1/3 por todos os elementos da matriz B, né, o que a gente vai obter? A gente vai obter justamente o quê? Menos 1/3 vezes 0 vai dar 0. Menos 1/3 vezes 3, que vai dar 1. Menos 1/3 vezes 6, que vai dar menos 2. Né, ó. Menos 1/3 vezes 8, que vai dar menos 8/3. Menos 1/3 vezes 7, que vai dar menos 7/3. Né? Eu estou multiplicando menos 1/3 por todos os elementos. Menos 1/3 vezes 5, que vai dar menos 5/3. Né? Então, depois disso tudo aqui, eu tenho que multiplicar ainda por 5 e somar com a matriz C. Então, isso aqui vai ser igual ao quê? Então, vai ficar... eu faço, então, essa operação que está aqui dentro, a operação soma, né? Depois eu vou multiplicar por 5. Então, vai ficar, ó, 1 mais 0, né? Para somar, eu somo os elementos correspondentes. Né? Ó, eu tenho que somar o A1 com esse B1, o A12 com B12, o A13 com B13, e assim sucessivamente. Então, isso aqui vai ficar como? Olha, 1 mais 0 é 1, né? 2 mais 1 é 3, 0 menos 2, menos 2. Isso é a soma. 5 menos 8/3, né? Então, vai ficar 5 menos 8/3, eu já posso fazer isso aqui. Vai ficar, tiro o mínimo dá 15, né? 15 menos 8/3 vai dar 7/3. 1 menos 7/3, né? Tiro o mínimo aí de novo, vai dar 3 menos 7, vai dar menos 4/3. E 3 menos 5/3 vai dar... aqui é 3 mesmo, né? Isso. 3 menos 5/3 vai dar 6 menos 1. 3 vezes 3, 9, né? 9 menos 1, menos 5 vai dar 4/3. Tá joia? Isso aqui era a matriz, esse resultado, né? De A com menos 1/3 de B. Agora ainda tem que multiplicar por 5 para depois somar com a matriz C. Vou colocar ela aqui de uma vez, que é a matriz 4, 5, 3, 1, 2, 0. Beleza? Quando eu multiplico aqui, né, deixa eu ver se está aparecendo aqui direitinho. Tá. Quando eu multiplico aqui, a gente vai ter o quê? Então, vai ficar 5 vezes os elementos da matriz A, né? Resultante da soma de A menos 1/3 de B. Então, é 5 vezes cada elemento da matriz. 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes menos 2. Então, vai ficar como?
vai ficar 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes menos 2, menos 10. 5 vezes 7 terços vai dar 35 terços. 5 vezes menos 4 terços vai dar menos 20 terços. E 5 vezes 4 terços vai dar 20 terços. E ainda tem que somar com a matriz C, que é a matriz 4, 1, 5, 2, 3 e 0. Né? O resultado disso aqui, então, vai ser o quê? Eu somo, né? Olha, 10 com... Aqui são matrizes de mesma ordem, então eu posso proceder com a minha soma. Né? Senão não poderia. Né? Deixa eu abaixar aqui que vocês não estão vendo. Agora que eu... Bom, só um segundo, gente. Aí. Agora sim, vocês estão vendo. Né? Então, 10 menos... eu tenho que fazer essa soma. Eu já tinha feito lá o 2, né? O 5 vezes o 7 terços, menos 4 terços, o 4 quintos, que é todos os elementos da matriz resultante lá. E agora eu tenho que somar, então, com essa matriz B. Essa matriz C, que é 4, 5, 3, 1, 2, 0. Então, somos os elementos correspondentes, né? Então, a gente vai somar o quê? Vai ficar 10 mais 4, vai dar aqui, né? Aqui é 1, tá, gente? Eu coloquei aqui, ó. Agora que eu vi aqui, ó. Eu mesmo confundi a minha escrita aqui, ó. É 1, 2, 0 a matriz. Então, aqui é 1. Então, aqui, né, é 5 vezes 1. Eu pensei 2 e coloquei 10, né? Então, 5 vezes 1, aqui deu 5, né? Aí aqui vai ficar 5 mais 4 vai dar 9, né? 15 mais 5 vai dar 20. E menos 10 mais 3 vai dar menos 7. E aqui agora a gente vai ter a matriz soma, né? Que é o resultado dessas duas. É o resultado dessa operação. Então, 35 terços mais 1, né? Vai dar 38 terços. Menos 20 terços mais 2 vai dar menos 14 terços. E 20 terços mais 0 é 20 terços. Então, essa matriz aqui, ó, é a matriz resultante que ele queria, que era a matriz 5, que multiplica A menos 1 terço de B, mais C, né, que continua sendo uma matriz com duas linhas e três colunas, né, de ordem 2 por 3, beleza? Deixa eu... E aí a gente finaliza essa operação aqui da matriz, tá joia? Quando eu falo agora de multiplicação de matrizes, a gente volta na operação que a gente tinha, né, que a gente estava trabalhando, né, que a gente trabalhou até a soma, subtração e transposição, né? Tem um exemplo aí da aula que eu coloquei, eu quero que vocês vejam com cuidado. No caso da matriz da multiplicação, tem que tomar cuidado. É o seguinte, gente, sempre para eu multiplicar as matrizes, o número de, né, a ordem interfere. Então, se eu multiplico AB ou BA, né, vocês vão ver que nem sempre AB vai ser igual a BA. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. A ordem interfere, né? E até porque, se eu multiplico uma matriz, né, A de ordem M por N com outra de ordem P por Q, em uma multiplicação de matrizes, sempre A
O número de colunas da primeira matriz, da matriz da esquerda, tem que ser igual ao número de linhas da matriz da direita, que você está multiplicando, né? Esquerda e direita. Se isso não acontece, a gente fala que a multiplicação não está definida. Tá joia? Então, eu tenho que tomar cuidado com isso quando a gente vai fazer a operação com matriz. Olha esse exemplo aqui. Né? Ó, a primeira matriz aqui da esquerda, ela tem 3 linhas e 2 colunas. A segunda matriz que eu estou querendo multiplicar tem 2 linhas e 2 colunas. Né? Então, esse de dentro aqui sempre tem que ser igual. Né? Então, o número de colunas da primeira, da esquerda, tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Se isso não for igual, não é possível fazer a multiplicação dessas matrizes. E o resultado, que é a matriz resultante dessa multiplicação, ela sempre vai ter a ordem que vai ser o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Né? Ó, eu multipliquei uma matriz 3 por 2 com a 2 por 2, a matriz resultante vai ser uma matriz de ordem 3 por 2. Como que eu multiplico os elementos? Né? Vão relembrar isso? Né? Olha, eu faço o quê? Eu pego os elementos da primeira linha, né? E multiplico lá na primeira coluna. Então, eu consigo fazer isso aqui, ó. 2, 1, que é a primeira linha, pela primeira coluna. 1, 0. Então, 2 vezes 1, mais 1 vezes 0. Né? Faço, isso vai ocupar o primeiro elemento lá na primeira, o C1, né, dessa matriz resultante. Faço 2 vezes menos 1, mais 1 vezes 4, que vai ser o elemento C1, 2. Né? Pego o 4, 2 agora na segunda linha, multiplico pela primeira coluna. Então, vai ser o elemento C2, 1. Né? Então, vai ficar 4 vezes 1, 4, 2 vezes 0, 0. Né? 4 vezes menos 1 é o elemento, vai ser o elemento C2, 2, né? Mais 2 vezes 4. E, por último, 5, 3, né? Que é os elementos da primeira linha, pelos elementos da primeira coluna. Então, vai ser o elemento C3, 1, que é 5 vezes 1, 5, 3 vezes 0, 0. E 5 vezes menos 1, 5, menos 5, 3 vezes 4, 12, que é o C3, 2. Né? E faço essas operações e obtenho a matriz resultante desse produto de A com B. Tá joia? Então, eu calcular isso não é difícil, eu tenho que fazer com calma para eu não errar a conta. Né? E normalmente, ó, AB é diferente de BA, então não vale, a ordem interfere aqui. Né? E se eu tenho um produto de duas matrizes dando a matriz nula, lembrando que aqui não é zero, é a matriz nula, nesse caso aqui não vale a lei do anulamento do produto que a gente tem nos números reais, né? Que se eu tenho x vezes y igual a zero, ou x é zero, ou y é zero. Né? No caso de matrizes, é possível que eu tenha um produto dando zero e tanto uma matriz quanto a outra não sejam matrizes nulas. Tá? Se eu multiplico a matriz A pela identidade, né, que é aquela que a gente viu, que é a matriz diagonal onde os elementos diagonal são todos unitários, tanto pela direita ou pela esquerda, sempre eu vou obter a matriz original, né, que é a matriz A. A distributiva vale, né, distributiva em relação à soma ou subtração. Né? Então, se eu tenho um A que multiplica B mais C, eu posso multiplicar A com B e depois somar A com C. Né? Ou fazer o inverso. Né? Vale tanto de um lado quanto de um outro. A ordem aqui também da multiplicação, ela não vai interferir, né? No sentido de que eu não estou mudando a ordem igual aqui, né? Ó, AB com BA. Eu multiplicar AB primeiro para depois multiplicar por C, é o mesmo resultado de eu multiplicar BC para depois multiplicar por A. Aí a ordem aqui de multiplicação, ela não alterou, né? O que alterou é a associatividade aqui dos elementos. A transposição da multiplicação, olha, cuidado com a ordem, né? Se eu multiplicar A com B e achar a transposta depois, é o mesmo que eu fazer a transposta de B e multiplicar com a transposta de A. Então, ele muda a ordem aqui, tá? E se eu multiplicar ela pela matriz nula, vai dar matriz nula, né? Tanto pela direita quanto pela esquerda, beleza? E por último, aqui tem um exemplo relativo ao produto de matrizes, né? E é justamente para ver que AB é diferente de BA, né? Então não vale essa igualdade e muito mais, né? A gente consegue ver aqui também que eu tenho um exemplo onde A vezes B, né? Olha, o AB que deu
a matriz nula se eu multiplicar os elementos dessa linha por essa coluna, mas tanto a matriz A quanto a matriz B não são nulas, né? Então não vale a lei do anulamento do produto. E se eu mudar a ordem, ó, BA, eu obtenho essa matriz aqui, ó, né? Que obviamente não é igual à matriz nula AB, né? Então são matrizes diferentes, tá joia? Então depois vocês façam essas contas aí, só para treinar mesmo, relembrar como é que faz a multiplicação de matrizes. E às vezes eu preciso achar o que a gente chama de cofatores da matriz, sem achar a multiplicação dela toda. Vamos pensar que eu quero um elemento específico da segunda linha da matriz resultante, né, da matriz C, né, que é o resultante de A vezes B. Né? Vamos supor que é uma matriz de ordem 5. Né? Como é que eu faria? Eu teria que calcular a matriz T toda para descobrir só um elemento? Tem uma forma que a gente fala que é o cofator. Né? O cofator da matriz, ó, são os Cs, o Ks, né? Eles são elementos que variam das multiplicações dos elementos A e J de uma matriz com o B e JK de outra, né? Então, olha, eu consigo usar isso sem ter que calcular o produto inteiro. Isso é quando eu preciso de um elemento específico, olha. Vamos supor que eu queira só achar o elemento da matriz resultante C, só o 2, 3 e o 4, 2. Como é que eu faço? Eu uso isso. Né? Olha, então, quem que é o C2, 3? É o elemento que vai ocupar a segunda linha e a terceira coluna da matriz resultante. Então, é a segunda linha da matriz A. Eu pego aqui, ó, 2, 5, 0, menos 1. Vezes a terceira linha da matriz B, que é a matriz o quê? A terceira linha. Ó, desculpa, a terceira coluna. 3 menos 1, 1 e 1. Então, eu faço aqui, ó, 2, 5, 0, menos 2, que é o elemento da segunda linha, e multiplico pelo elemento da terceira coluna. Então, vai ficar 2 vezes 3, mais 5 vezes menos 1, mais 0 vezes 1, mais menos 1 vezes 1. Né? E faço esse aqui e acho o C2, 3. Né? Que no caso aqui deu 0, coincidentemente. Então, esse elemento C2, 3 é o elemento que está na segunda linha e na terceira coluna do produto de AB com C. Então, eu uso isso em várias situações que eu não preciso de achar a multiplicação toda, tá joia? Aí, depois vocês façam em casa aí como que eu faço para achar o elemento 4, 2, né? E partilham lá no fórum, né? Que a gente vai justamente trabalhar com vocês lá para ver se vocês encontraram o elemento correto, tá joia? E na próxima aula a gente continua fazendo os exercícios, né? E também trabalhar com sistemas lineares. Até mais, pessoal!